pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Quem não é inscrito ainda, por favor, se inscrevam para vocês receberem. Se inscreva e ative a notificação para vocês receberem sempre que eu postar uma aula nova. Tenho postado toda semana aqui. E hoje o personagem que nós vamos aprender a fazer é a inveja do Divertidamente 2. Já temos aí disponível os vídeos ensinando a fazer a ansiedade. Então, se você ainda não assistiu os outros vídeos, e temos também todos os personagens do Divertidamente 1, tá, pessoal? Já tá disponível aqui no canal. Vocês podem acompanhar e fazer toda a turminha aí. Então, hoje nós vamos aprender essa fofurinha aqui, que é a inveja. Eu gostei demais do resultado. E bora pra lista de materiais. Se você não é inscrito, se inscreve, me segue lá no Instagram, @bru_amigurumis, e vamos para a lista de material. Nós vamos usar esse tom de azul para fazer a cor da pele. Eu uso, gente, Charme e Anne, mas vocês podem usar a linha que vocês preferirem. E se acharem que um tom diferente, também quiser mudar o tom de cor, fica à vontade. Eu vou mostrar aqui o que eu usei, tá? Essa aqui é a linha Charme, eu não tenho a numeração. Depois eu vou ver se eu consigo para colocar na descrição, mas isso é indiferente, porque vocês podem usar outro tipo de linha, tá? Vamos usar essa linha aqui da Anne. É o tom azul, é um azul mais escuro. Vamos usar esse roxo, é Charme. Esse lilás, que é Anne, tá? Nós vamos precisar de feltro preto e feltro branco para fazer os detalhes. Vamos precisar de tesoura. Eu tô com essa tesoura aqui porque eu perdi a minha, não encontro nem por decreto. E essa é a tesourinha que eu uso para finalização, para fazer os arremates. Eu tô usando uma agulha 1,5, porque é que eu acho que fica melhor com a espessura de fio que eu tô usando, mas vocês podem usar a agulha que vocês julgarem aí que mais se adapta à espessura do fio. Eu preciso de alicate também. Vamos precisar de agulha de tapeceiro e alfinetes para poder ajudar na costura, né, na finalização. Nós vamos usar também, pessoal, enchimento, tá? E o olhinho que eu usei é olhinho com trava. Eu peguei um olhinho que fosse um pouquinho maior. Se vocês tiverem maior um pouco, porque o olhinho dela é grande, né, da personagem. Ele não é proporcional ao corpo. Então, eu coloquei esse olhinho, mas se vocês tiverem maior, pode ser também. Eu não sei falar pra vocês a numeração, porque eu tenho muito olhinho aqui e não está organizadinho por tamanho. Eu olho e vejo o que se adapta na peça e coloco, tá? Então, eu sugiro que vocês comprem aí uma quantidade de olhinhos de vários tamanhos e tenham aí pra vocês fazerem também, tá? Então, é isso, olhinho com trava nós precisaremos. E bora pra aula, gente. Agora a gente vai começar a cabeça com esse fio azul, a cabeça da inveja. Vamos fazer um anel mágico. Dentro do anel mágico, vamos colocar 8 pontos baixos, tá? Então, vamos lá, colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos baixos em anel mágico. Na segunda carreira, nós vamos fazer 8 aumentos, que são 2 pontos baixos em cada ponto de base. Em cada pontinho, a gente vai pôr 2 pontos baixos, olha, no mesmo ponto. Vamos marcar. Esse foi nosso primeiro aumento. E aí, nós vamos fazer por toda a carreira aumento na sequência de aumento, olha, cada ponto um aumento.
Façam aí, aumentem todos os pontos. Olha, eu fiz aqui os 8 aumentos, né? Nós ficamos com um total de 16 pontos baixos. Essa foi a segunda carreira, tá? Agora, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo em toda a carreira. A gente vai fazer da carreira 3 até a carreira número 10 de ponto sobre ponto. Olha só, sem aumentar e nem diminuir, certo? Olha só. Da carreira 3 até a carreira número 10. Somente ponto sobre ponto. Façam aí e a gente já volta. Fiz aqui até a carreira número 10 de ponto sobre ponto, com 16 pontos baixos. Agora, a carreira número 11, a gente vai pegar somente alça de dentro, alça de trás, e vamos fazer 2 aumentos, pegando a alça de dentro. Primeiro aumento, segundo aumento, e 2 pontos baixos, um na sequência do outro. Agora, nós vamos fazer mais 2 aumentos. Um aumento. Dois aumentos. E 2 pontos baixos na sequência. Olha só. Agora, mais 2 aumentos. Pegando tudo na alça de trás, tá, gente? 2 aumentos, primeiro aumento, segundo aumento. E mais 2 pontos baixos. Mais 2 aumentos. E, fiz um aumento, segundo aumento. E 2 pontos baixos, certo? Chegamos aqui ao final da carreira e nós ficamos com um total de 24 pontos baixos. Agora, a carreira número 12, a gente vai fazer pegando normalmente agora, tá? As 2 alças. Vamos fazer um ponto baixo. Olha só. Um ponto baixo, 2 aumentos. Vamos fazer aqui o primeiro aumento, o segundo aumento. Deixa eu ver se eu peguei certo. Segundo aumento, um ponto baixo, 2 aumentos. E agora nós vamos fazer uma sequência de 4 pontos baixos e 2 aumentos. 4 pontos baixos e 2 aumentos. E aí, vai chegar aqui no final, vão ficar faltando 3 pontos baixos para concluir. Eu vou fazer aqui e eu já volto com vocês. 4 pontos baixos, 1, 2, 3 e 4. E uma sequência de 2 aumentos. Um aumento e 2 aumentos. Agora, façam aí 4 pontos baixos e 2 aumentos até chegar aqui, faltando 3 pontinhos para finalizar a carreira. Olha só, cheguei aqui,
fiz os 2 últimos aumentos e ficaram faltando aqui 3 pontinhos pra gente concluir a carreira, que juntando com um pontinho daqui, que foi o primeiro ponto que a gente fez, dá os 4 pontos baixos e 2 aumentos, 4 pontos baixos e 2 aumentos de toda a carreira, tá? Então, vocês veem que a gente começa a carreira aqui, né? A gente começa com uma quantidade de pontos aqui no início, pra daí vir os aumentos. No decorrer da carreira toda, a gente faz a sequência de tantos pontos baixos e 2 aumentos, tantos pontos baixos e 2 aumentos, e quando chega aqui, é que a gente finaliza somando com o do outro lado, tá? Não sei se deu pra vocês entenderem, mas conforme a gente vai desenvolvendo aqui, vocês vão entender. Agora, pessoal, a gente vai fazer, essa foi a carreira número 12, a gente ficou com 32 pontos baixos aqui. A carreira número 13, a gente vai fazer 2 pontos baixos, pegando normalmente as 2 alças. 1, 2 e 2 aumentos. Primeiro aumento, segundo aumento. 2 pontos baixos e 1 aumento. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 6 pontos baixos e 2 aumentos, 6 pontos baixos, 2 aumentos, 6 pontos baixos, 2 aumentos. E quando chegar aqui no final, vão ficar faltando 4 pontos baixos, tá? Pra gente finalizar, que aí vai juntar os 4 do final com os 2 aqui do começo, vai dar 6 pontos baixos. Façam aí 6 pontos baixos e 2 aumentos até chegar aqui faltando 4 pontinhos pra finalizar. Cheguei aqui no final, fiz os 2 últimos aumentos da carreira e ficaram faltando realmente os 4 pontos baixos aqui. Se pra vocês aí não ficou faltando só 4 pontos baixos aqui, antes de chegar no final, né, na marcação, não ficaram só faltando 4 pontos baixos nessa carreira de número 13, então volta o vídeo e desmancha o trabalho, porque tá errada a contagem, tá? Tem que sobrar aqui 4 pontos baixos. Então, nós vamos fazer os 4 pontinhos baixos que faltaram para concluir a carreira. E nós concluímos essa carreira de número 13 com 40 pontos baixos, tá? Contem aí aqui se vocês têm 40 pontos baixos. Se não tiver, tá errado. Então, vamos lá. Carreira número 14, agora nós vamos fazer. Nós vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3 e 2 aumentos. 3 pontos baixos e 2 aumentos. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 8 pontos baixos e 2 aumentos. 8 pontos baixos e 2 aumentos, 8 pontos baixos e 2 aumentos. E aqui no final, vão ficar faltando 5 pontos baixos para finalizar. Eu vou fazer aqui os 8 pontos baixos e 2 aumentos, e quando tiver faltando aqui os 5 pontinhos, a gente volta. Façam aí. Cheguei aqui nos 2 últimos aumentos da carreira. E sobraram aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos baixos pra gente finalizar a carreira. Nós vamos fazer esses 5 pontos baixos. Vejam só. E nós vamos totalizar 48 pontos baixos nessa carreira. Agora, nós vamos fazer a carreira número 15, que vão ser 1, 2, 3, 4 e 2 aumentos. 2 aumentos seguidos. Um aumento e 2 aumentos. Agora, nós vamos fazer uma sequência
de 10 pontos baixos e 2 aumentos, 10 pontos baixos e 2 aumentos, 10 pontos baixos e 2 aumentos. E aqui vão ter que ficar faltando 6 pontos baixos pra gente chegar aqui no marcador, tá? Eu vou fazer aqui os 10 pontos baixos e aumento, a sequência, e a gente volta aqui quando tiver faltando os 6 pontinhos pra finalizar. Cheguei aqui no meu último aumento e ficaram faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqueles 6 pontinhos pra finalizar, 6 pontos baixos. Eu vou fazer aqui, e a gente vai finalizar essa carreira com 56 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a carreira número 16. Nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 2 aumentos. Olha só, 2 aumentos. Agora, nós vamos fazer, no decorrer da carreira, 12 pontos baixos e 2 aumentos, 12 pontos baixos e 2 aumentos, 12 pontos baixos e 2 aumentos. E vão ficar faltando aqui 7 pontos baixos pra gente finalizar. Façam aí, quando chegar aqui nos 2 últimos aumentos, a gente volta. Terminei aqui o último aumento. Agora, a gente ficou aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltando 7 pontos baixos para finalizar a carreira. Nós vamos finalizar com esses 7 pontos baixos. E nós ficamos, pessoal, nessa carreira número 16, com um total de 64 pontos baixos. É muito importante a quantidade de pontos, tá? Para poder não dar erro no trabalho, não ficar torto, né? E não dar diferença no tamanho. Olha só, a carreira 17 até a carreira 28, nós vamos fazer de ponto sobre ponto, sem aumentar e nem diminuir. Somente carreiras retas, tá? Então, vamos fazer aqui 12 carreiras no total, da 17 até a 28, de ponto sobre ponto. Eu vou fazer as minhas aqui e eu já volto com vocês pra gente continuar. Façam aí. Cheguei aqui na carreira número 28, de ponto sobre ponto. Foram 12 carreiras no total, com 64 pontos baixos. Eu aproveitei para já colocar os olhinhos, tá, pessoal? Esse olhinho que eu usei, ele é mais que 12 milímetros. E tem tem olhinhos maiores. E seria interessante usar quanto maior, melhor, para poder representar a personagem, tá? Então, aqui eu coloquei entre as carreiras 21 e 22, contando a partir daqui, tá? Coloquei entre as carreiras 21 e 22 os olhinhos com trava, olha lá dentro. Tudo certinho. E agora, na carreira número 29, a gente vai começar as diminuições, tá? Nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 pontos baixos, 2 diminuições. Uma diminuição, 2 diminuições. Agora, nós vamos fazer 12 pontos baixos e 2 diminuições, 12 pontos baixos e 2 diminuições, e 12 pontos baixos e 2 diminuições. E antes de chegar aqui no final, a gente volta. Vamos fazer as últimas diminuições aqui e a gente volta para finalizar aqui, tá? Então, façam aí 12 pontos baixos e 2 diminuições.
Bom, cheguei aqui no final, fiz as últimas 2 diminuições e ficaram faltando aqui 4 pontos baixos, que somando com os 8 que a gente fez aqui no começo, dá os 12 pontos baixos e 2 diminuições que a gente tá fazendo por toda a carreira. E nessa carreira de número 29, nós ficamos com um total de 56 pontos baixos. A carreira número 30, nós vamos fazer 4 pontos baixos. Não, nós vamos fazer carreira número 30. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos baixos e 2 diminuições. 1, 2. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 10 pontos baixos e 2 diminuições. 10 pontos baixos e 2 diminuições, até chegar aqui nas últimas 2 diminuições e vão sobrar uns pontinhos e a gente volta, tá? Façam aí 10 pontos baixos e 2 diminuições. Cheguei aqui nas 2 últimas diminuições e sobraram 3 pontos baixos, que juntando com 7 do começo, 8, 9 e 10, dá os 10 pontos baixos da carreira. E aí, a gente finaliza essa carreira com 48 pontos baixos. A carreira número 31, a gente vai fazer 2, 3, 4, 5, 5 pontos baixos e 2 diminuições. 1, 2. E vamos fazer agora uma sequência de 8 pontos baixos e 2 diminuições, 8 pontos baixos e 2 diminuições, 8 pontos baixos e 2 diminuições. E vão sobrar os pontinhos aqui. Vamos fazer, façam aí, 8 pontos baixos e 2 diminuições. Cheguei aqui no final do último aumento, sobraram 3 pontinhos. Nós vamos fazer para juntar com 5 do começo da carreira, e aí dão os 8 pontos baixos. E nós ficamos nessa carreira com 40 pontos baixos. A carreira número 32, nós vamos fazer... Calma aí, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 e 2 diminuições. 1 e 2. E aí, nós vamos fazer uma sequência de 6 pontos baixos, 2 diminuições, 6 pontos baixos, 2 diminuições, 6 pontos baixos e 2 diminuições, e vão sobrar os pontinhos aqui. Façam aí 6 pontos baixos e 2 diminuições. Cheguei aqui nos 2 últimos pontos e ficaram faltando 2 pontos baixos para concluir a carreira. Eu vou fazer esses 2 pontos baixos, façam aí. E a gente ficou com um total de 32 pontos baixos nessa carreira. Calma aí que eu não lembro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ficamos com um total de 32 pontos baixos nessa carreira, na carreira número 32. Agora, a carreira número 33, a gente vai fazer um ponto baixo,
2, 3 pontos baixos e 2 diminuições. 1 e 2. E agora, nós vamos fazer, no restante da carreira, 4 pontos baixos e 1 diminuição. E aqui, quando fizer, aliás, 4 pontos baixos e 2 diminuições. Quando chegar aqui no final, a gente vai... Falta só um pontinho aqui para finalizar a carreira. Então, façam aí 4 pontos baixos e 2 diminuições. Cheguei aqui na última diminuição, nas 2 últimas diminuições seguidas, e ficou realmente faltando um pontinho aqui, como eu havia mencionado anteriormente. E aí, nós concluímos 24 pontos nessa carreira. Uma coisa que é interessante a gente já fazer é empurrar pra dentro essa parte aqui, tá, pessoal? Eu vou usar a ajuda de uma tesoura. Olha. Ó. Ai, até desmanchou aqui meu pontinho. E isso aqui, essa parte da cabeça, essa parte aqui da peça, ela fica pra dentro, assim, tá? Então, deixa eu fazer aqui o que desmanchou. Então, a gente já é a hora de empurrar. Poderia ter sido até antes, porque depois o trabalho vai fechando, fica mais difícil. Tô refazendo aqui que desmanchou, tá? Então, agora a gente já pode também preencher a cabeça. Eu vou preencher aqui e volto pra gente continuar a carreira 34. Enchi a nossa peça e ela tá ficando assim, tá? Ela... Acomodem bem aí essa parte de dentro aqui da cabeça. E aí, vamos continuar a carreira 34. Vão ser... Quer ver? Vamos voltar aqui. E a carreira 34 vai ser... 1, 2... e 2 diminuições. 2 pontos baixos e 2 diminuições. Primeira diminuição. Segunda diminuição. E a gente vai continuar por toda a carreira. 1, 2 e 2 diminuições. 1 e 2. E façam isso, pessoal, por toda a carreira. 2 pontos baixos e 2 diminuições. A gente já volta. Terminei aqui a carreira número 34, de 2 pontos baixos, 2 diminuições, 2 pontos baixos. Agora, a gente ficou com 16 pontos baixos, e essa última carreira aqui é só de diminuição. Vamos fazer 8 diminuições seguidas. Somente diminuições. Então, a gente vem aqui e faz diminuição por toda a carreira. Olha só. Ó, gente, diminuição por toda a carreira. Olha. Façam aí todas as diminuições ao redor, tá? Eu já volto. Bom, terminei as 8 diminuições, eu já tirei o marcador, já peguei a agulha de tapeceiro. E agora, a gente vai fazer aqui o ponto invertido 8 vezes por cada uma das alças, olha. A gente vai pegar aqui a parte, só a alça de fora, ó.
E vamos puxando, ó, somente a alcinha de fora. E vamos trazendo pra dentro e fechando o trabalho. Olha só. Certo? Por toda a carreira. Cada um dos pontos. Somente a alça de fora, tá? Ó, o trabalho vai se fechando. E aí, a gente vem aqui, olha, e podemos dar um nó. Um nó e jogamos pra dentro. Certo? Cortamos aqui, bem rente, e ficou pronta a cabeça da nossa personagem, da inveja. Certo? Agora, nós vamos fazer com o fio azul o braço, tá? Os bracinhos da nossa personagem. Nós vamos fazer um anel mágico. E dentro desse anel mágico, vamos colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos dentro do anel mágico. E aí, nós vamos fechar o anel. E vamos fazer essa foi a primeira carreira, né? Nós vamos fazer da segunda carreira até a quarta carreira de ponto sobre ponto. Olha só. 6 pontos baixos. 2, 3 e 4. As carreiras 2, 3 e 4 de ponto sobre ponto. Olha só. A gente vai colocar aqui, certo? E vamos lá. Olha só. A gente aproveita para arrematar esse fio aqui. Esse fio eu sempre arremato com 2 nós bem apertados, um em cima do outro. Eu acho que fica bom. Mas eu vou fazer o terceiro, porque não ficou bem em cima. Eu gosto que o nó fica bem em cima, pra não ter perigo de escapar. Aí, a gente corta aqui. Essa foi a segunda carreira. Como é uma peça pequena, o braço, né? Uma peça estreita. Então, a gente já aproveita pra virar o trabalho aqui, tá? Pro lado certo. Senão, quanto maior ele ficar, mais difícil de virar. E aí, nós vamos fazer a terceira carreira e a quarta de ponto sobre ponto. Olha só. São 6 pontos baixos. Então, marquem pra gente não se perder. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí, a gente vai fazer, essa foi a terceira carreira, a gente vai fazer a última, que é a quarta. Olha, vejam que ele é um trabalho bem apertadinho, mas dá pra fazer, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E 6. Aí, no sexto, que é o último pontinho, a gente vai usar o fio, vai entrar com outra cor, que é a cor da blusa dela, tá? Da roupinha, na verdade.
A gente faz até a metade do ponto, tá vendo? Olha só. O último tá aqui, o penúltimo, feitinho. Eu venho aqui, laço o fio, só laço. E aí, eu terminaria laçando novamente, trazendo dentro, certo? Só que não, a gente laçou, a gente vai trazer dentro o fio que nós vamos dar continuidade, que é o lilás. Olha só. A gente vai finalizar com este fio. A gente pode tirar a marcação e a gente joga pra lá. E aí, a gente vai começar a carreira aqui. A carreira número 5. A gente vai fazer a carreira número 5 pegando somente a alça de fora do ponto, tá? Olha só. Aqui, normalmente a gente pega as duas, vamos aqui dentro. Não, nós vamos pegar somente fora. É um pouquinho trabalhoso pela peça, devido à peça ser pequena, tá? Mas dá tranquilo pra fazer, ó. Então, nós vamos fazer aqui, pegando a alça de fora, 6 aumentos, que são 2 pontos baixos dentro de cada ponto. Olha só, pegando somente a alça de fora, fiz 2 pontos dentro do mesmo ponto, certo? No próximo, nós vamos também pegar a alça de fora e fazer 2 pontos baixos dentro dela. Fiz um, fiz o segundo. E nós vamos fazer um total de 6 aumentos aqui, pegando a alça de fora, olha só. Vamos fazer por toda a carreira, certo? Fiz o primeiro aumento, fiz o segundo aumento. Ai. Calma aí, pessoal, que enroscou aqui. Aí, o segundo aumento. E aí, esse fio que sobrou, a gente pode dar um nó. 2 nós, na verdade, né? Um nó em cima do outro. E a gente corta aqui a sobra, pra não ficar atrapalhando a gente de trabalhar. E vamos continuar fazendo aqui os nossos aumentos, pegando a alça de fora, olha só. Presta bastante atenção, tá, gente? Pra não pular nenhum pontinho. Vão ter que dar no total de 12 pontos baixos aqui. Os 6 aumentos vão totalizar 12 pontos baixos. Olha só. Certo? Fiz aqui os 6 aumentos. Agora, a gente vai fazer 12 pontos baixos, a gente já pode começar a marcar. Dessa vez, a gente vai pegar a alça de dentro, tá? Então, nós vamos fazer 12 pontos baixos, pegando a alça de dentro. Olha só. A gente fiz o primeiro. Não tem aumento, tá? É só ponto sobre ponto. E dessa vez, a gente pega a alça de dentro só. Olha só. Certo? Não esqueçam de marcar, tá, pessoal? Pra vocês não se perderem aí na contagem, nas marcações. Uma coisa que eu quero esclarecer pra vocês, olha só. Já me perguntaram em alguns outros vídeos. Esse fio que eu tô usando aqui, o lilás, é o fio Anne, tá? Ele é um fio com uma espessura mais fina. Então, quando eu quero que o trabalho fique um pouquinho maior, eu uso ele duplo, tá? Ó, eu pego as duas pontas, a de dentro e a de fora, e eu vou trabalhando com ele fio duplo, fica um pouquinho maior o trabalho, tá? Então, mas vocês não precisam fazer assim, não é uma regra, e vocês podem usar, como eu já disse no início
desse vídeo e de outros vídeos, a linha que vocês se sentirem mais à vontade. Tem várias aí no mercado, tem amigurumi, tem duna, e vocês podem usar a linha que vocês preferirem. Eu já vi gente fazer até com barroco, tá? Então, claro que com barroco ele é um fio, não sei se vocês conhecem, mas é um fio bem mais grosso, então o trabalho fica bem maior, né? Mas é mais fácil de trabalhar também com fio de espessura maior, para quem tá começando, tá? Às vezes a pessoa tem dificuldade de trabalhar com uma agulha tão pequena e um fio tão fino, tá bom? Então, pessoal, essa foi a carreira número 6, que nós fizemos 12 pontos baixos pegando a alça de dentro. Agora, na carreira número 7, nós vamos fazer 4 pontos baixos, pegando normalmente as alças. 1, 2, 3, 4. 4 pontos baixos e uma diminuição. E novamente, 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. E nós ficamos nessa carreira número 7 com 10 pontos baixos. A carreira número 8, nós vamos fazer de ponto sobre ponto, sem aumentar e nem diminuir. É uma carreira reta de 10 pontos baixos. Certo, pessoal? Olha só. Carreirinha reta. Agora, a carreira de número 9, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um ponto baixo. Um, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Um, 2, 3 e uma diminuição. Certo? Aí, a carreira número 10, nós vamos fazer de ponto sobre ponto. Sem aumentar, nós ficamos com 8 pontos baixos nessa carreira de número 9, de 3 pontos baixos e uma diminuição. A próxima, a 10, nós vamos fazer 8 pontos baixos, que é uma carreira reta, sem aumentar e nem diminuir. Somente ponto sobre ponto. Olha só. E quase finalizando aqui.
A próxima, gente, nós vamos fazer a carreira número 11, 2 pontos baixos, 1, 2, é bem apertadinho aqui, mas dá certo. 2 pontos baixos e uma diminuição. Novamente, 2 pontos baixos. 1, 2 e uma diminuição. A gente pode tirar o marcador, fazer um ponto baixíssimo para finalizar aqui. Cortar o fio com uma quantidade para costura. Ai, minha tesourinha já tá sem corte. E ficou assim o nosso bracinho, tá? Não precisa colocar enchimento. E nós precisamos de 2, então, façam aí o segundo bracinho. Volta o vídeo e façam o segundo bracinho, certo?